querida Cristina Cairo. Já temos aqui 4 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas online. Que bom, que bom. Vamos só esperar aqui que a nossa convidada, a nossa querida Cristina, aceite o convite para então iniciarmos aqui a nossa live. Hoje vamos falar de linguagem do corpo, que é um tema que eu adoro e que, sem dúvida, recomendo muito para a nossa vida, porque a linguagem do corpo, o nosso corpo fala, não é? O corpo está sempre a falar connosco. Portanto, é super, super interessante esta temática. Vamos só aqui esperar que a nossa querida Cristina aceite aqui o convite. Oi. Vamos aqui e já aparece aqui. Ok. Oi, Cristina! Oi! Tudo bem, Paula? Mundo! A gente pode trocar só um minutinho. Só um minutinho que a gente vai trocar o celular, porque eu não estou te vendo. Ok, boa. Só um minutinho. Tá. Enquanto isso, vou aqui falando com o público, vou aqui falando um pouquinho. Já temos aqui 140 pessoas online, o que é espetacular. Termos aqui, vamos juntar um bocadinho desta área mais científica, não é? Eu sou médica dentista, a Cristina Cairo vem aqui falar um bocadinho da espiritualidade e cada vez mais acho que faz sentido nós unirmos estas várias temáticas, não é? Cada vez mais nós... Vou aqui convidar a Cristina outra vez. Cada vez mais, não é? Esta união da espiritualidade com a ciência. Portanto, acho que faz todo o sentido. Portanto, daí este convite meu e da Cristina para nos juntarmos aqui esta noite, durante um bocadinho, para conversarmos sobre isso. Ora, vamos cá ver a Cristina. Vamos aqui esperar um bocadinho mais, e às vezes há aqui questões com aqui questões com o telemóvel, não é? Tudo bem, vamos lá. Ok, vamos ver se é agora. Vamos ver se é agora. Exatamente, como diz aqui a Mariana, unir espiritualidade e ciência é realmente uma das minhas grandes motivações, não é? Que também está no meu mapa astral. E vamos falar também um bocadinho do mapa astral. Para a Susana. Vamos aqui ver. Cristina ainda não entrou, mas está aqui o convite. Deve estar ali com alguma dificuldade. Mas eu vou aqui novamente convidar. Já está. Que bom, que bom. Ai. Eu estava aqui a começar, Cristina, por dizer que eu, como médica dentista, e tu, aqui, falarmos um bocadinho de unir a espiritualidade e a ciência, que eu acho que é a nova era, não é? Eu acho que é esta possibilidade de não excluirmos, de incluirmos tudo. Então, é um prazer enorme
estar aqui contigo nesta noite, não é? Aqui em Portugal já são 21 horas, aí no Brasil ainda é cedo. Aham. Mas é um prazer enorme, não imaginas o quanto eu estou feliz por poder estar aqui à conversa contigo. Para mim é um momento muito importante Muito e fico obrigada, muito feliz. obrigada. Eu é que fico Obrigada, super, viu? super grata. E então, Que Cristina, bom. conta-nos um bocadinho do teu trajeto para nós sabermos, porque também estamos aqui, de certa forma, a promover o teu evento que se vai realizar cá em Portugal no dia 6, 7 e 8, 12 e 13. Dia 10 também vai haver uma palestra. Já vamos falar um bocadinho mais do evento, mas conta-nos a tua motivação de também vires ter connosco, aqui com estes teus irmãos portugueses, falar um pouco daquilo que tu fazes e que tanto ajudas todo o mundo, tanto ajudas. Conta-me. Ai, Olha, foi desde garota, desde criança, né? Que eu tinha muitos problemas de saúde. Minha mãe já não sabia mais o que fazer, meu pai. E a gente conheceu a Seishonoye, que falava de coisas orientais e que era mudança comportamental. Só que eu era muito jovem para entender isso. O tempo foi passando, eu tinha problema na coluna, tumor na coluna, problema nas vistas, tive muita coisa. E eu fui mudando. Quando eu fui aprendendo a mudar o meu jeito de ser, a minha conduta, né, a minha forma de lidar com as pessoas, o corpo foi curando. E eu fui canalizando muita coisa, eu escrevi muita coisa. Daí as pessoas começaram a me chamar para palestra. Eu nem sabia da palestra, né, em 1999, mas foram os mentores que chegaram, me ajudaram. Então, eu passei a explicar para as pessoas o óbvio, uma emoção que causa tal doença. E isso vem desde criança. Então, eu acho que eu me especializei nisso por causa dos problemas que eu tive, né? Acabei me formando em bacharel em psicologia, educação física, medicina chinesa, tudo baseado nas minhas buscas para me curar. E aí eu aprendi a ajudar a curar os outros, né? Que eu fui fazendo o meu caminho e comecei a oferecer o meu caminho para as pessoas. E é isso que eu vou levar para Portugal de novo. Todo ano em Portugal, maravilhoso. A Carla, o Carlos, a Mariana, um pessoal maravilhoso. É verdade. Eu vou contar também um bocadinho de como é que eu conheci a Cristina. Alguém me convidou para a palestra beneficente que costuma existir, isto foi em 2019, e eu aceitei, claro, e pensei assim, olha que bom, alguém que não é português, mas que vem ao nosso país e ainda se predispõe a dar uma palestra e também angariar produtos alimentícios para animais, para humanos, para quem precisar, achei um ato tão bonito e eu disse, eu quero ir conhecer esta senhora. E eu fui. E quando eu cheguei lá, eu pensei assim, encontrei uma irmã de alma, que é isso que eu considero a Cristina, uma irmã de alma. Eu Ai, disse, tão bonito, tudo aquilo que eu vi naquela palestra, que eu fui ter na altura com o Ricardo, e eu disse, Ricardo, eu amanhã venho, como é que eu faço? E ele, não te preocupes, se é para vires, se sentiste que é para vires, vem. E eu fui, aqueles 2 dias que eu passei com a Cristina em 2019 foram muito, muito importantes para mim. Foram 2 dias que eu posso dizer que há um antes e um depois de ter conhecido a Cristina, porque eu já fazia PNL, já fazia reiki, já fazia algumas coisas, meditação, já fazia também cura reconectiva, então já era assim toda ligada nas energias. E então quando eu vi aquela palestra da Cristina, eu pensei assim, uau, é mesmo sobre isto. Porque eu recebo todos os dias muitos pacientes, muita gente na minha clínica, e estou constantemente a ver que as pessoas têm muita dificuldade em mudar padrões, em mudar crenças, é, e isso é que faz muitas vezes com que adoeçam, não é? Porque eu também digo, e como eu trato da boca, como dentista, eu digo, doenças são palavras não ditas. E às vezes, estar um bocadinho com o paciente, conversar um bocadinho com ele e ele abrir as suas questões também ajuda muito. Então, eu vi que o trabalho da Cristina complementava muito o meu trabalho. Então, fiquei fascinada, super mega fã ai, que da linda, Cristina. coisa linda, identificação, né? É verdade, é verdade. Fala-me um pouquinho desta questão da frequência, da vibração, de nós sentirmos estes irmãos de alma.
como é que se pode explicar isso a uma pessoa que não tenha tanto entendimento disto que nós estamos a falar? Na verdade, quer dizer, para a gente poder falar sobre a linguagem do corpo e até as frequências vibracionais, quem não está disposto a entender, não tem. Você pode explicar, a pessoa não quer aceitar, né? Então, assim, todas as frequências vibracionais, elas semelhantes, elas se atraem. E a gente já vem de outros lugares, de outros planetas, a gente vem de outras vidas. Não é agora, a vida não começou agora e você sabe disso. Então tem gente que tem uma maturidade, é criança e fala como um adulto. Da onde que ele tem essa alma tão antiga, né? Então assim, para quem não acredita em nada e só acredita nesta vida, fica desesperado porque só tem essa para resolver tudo. E as frequências sonoras, frequências vibracionais, a gente vai modificando também as células do nosso corpo. Conforme músicas que as pessoas escutam, que não deveriam escutar, elas estão ficando doentes. Enquanto que outras frequências curam as células, elimina tumor. Então, tudo é de Hermes Trismegistus, que tem aproximadamente 11 mil anos, né? Que era da Atlântida, depois chegou no Egito, construiu a pirâmide de Saqqara, e ele que é o médico, ele que é o pai da medicina. Aí, como ele fazia muitas palavras, muitas magias, mas eram frequências, a Grécia não aceitou muito e pegou e caiu nas graças da Grécia o Hipócrates. E ele que ficou o pai da medicina. Mas o pai da medicina é Hermes Trismegistus, ou Tote. E lá que a gente aprende, né, a ter vibrações sonoras, vibrações de emoções. A gente entra num ambiente e você fala, nossa, como está carregado esse ambiente, está pesado. São frequências, não é? E quando a gente está vibrando no amor, a gente chega perto de algum lugar, algumas pessoas, e elas falam, nossa, que energia gostosa que está aqui. Então, tudo é energia. A pessoa mais cética que existe, ela sente quando ela chega num ambiente. E isso é invisível, mas é eletromagnetismo. Isso não é misticismo, né? Isso é uma ciência. E daí o corpo, ele reage conforme o que o cérebro pensa, que gera emoções na glândula hipotálamo, dentro do cérebro, que ela produz materiais químicos. E vai envenenando o corpo ou vai limpando o corpo conforme o amor, conforme a raiva. E é isso que a linguagem do corpo tenta trabalhar. Fazer com que as pessoas aprendam o seu próprio caminho. Eu falo muito de mapa astrológico, né? Que é para a pessoa achar o caminho real. É matemático, não é adivinhação. E quando ela acha o caminho dela, ela se sente em paz. Todas as portas se abrem, porque está no caminho que foi designado. Que aí as doenças começam a desaparecer quando a pessoa está feliz, quando ela está preenchida. Se ela não sabe para onde ela está indo e está insatisfeita, só tem doenças, né? Então, e por que tu achas que vivemos cada vez mais anos, mas vivemos cada vez mais doentes? Porquê? É porque as pessoas andam cada vez mais a olhar para fora, em vez de olhar para dentro? Achas que é por isso? O que acontece, e que eu sempre falo para os meus alunos, e até para o meu público, que é pare de ver jornal na televisão. Pare de ver noticiário pesado. Tudo é subliminar. Eu já fui da mídia e eu posso garantir para você que muita coisa não existe. Então as pessoas são envenenadas a acreditarem que o mundo está acabando. E elas acabam também com tanta propaganda de remédio, propaganda de vaidade, de praia, de corpo bonito. As pessoas estão buscando muito lá fora e esquecem de buscar dentro. Daí as doenças. Elas não conseguem entender que uma prática de meditação, o silêncio, se afastar da multidão, isso recobra a saúde. A gente entra em contato com planos superiores. As pessoas estão buscando muito fora porque elas são estimuladas a isso. Pela mídia, pelo YouTube, e é muito comércio, é muita venda, é muito remédio, é muita... Todo mundo sabe curar todo mundo, né? É verdade, mas fala-se também muito de sermos reféns de uma genética, não é? Que, eu vou ter esta doença porque a minha mãe tem. É crença. Eu vou ter aquela doença. É crença, não é? É e crença. é interessante como
é difícil desfazer essas crenças e esses padrões, não é? É muito difícil. Eu lembro-me que na primeira vez que eu tive com a Cristina disse-me assim: menina, tem que fazer mapa astral, tem que fazer oração do Pai e Mãe 90 dias, tem que fazer o mapa astrológico e psicoterapia. E eu, como sou boa aluna, fiz tudo direitinho e a minha vida mudou. A minha vida mudou e muito. Então, eu acho que todos os conselhos que a Cristina dá, todos os ensinamentos que a Cristina dá, nós devemos de aproveitar tudo, porque realmente há uma mudança quando nós queremos mudar. Porque se nós queremos mudar, Sim, mas não fazemos sempre a mesma coisa, vamos ter sempre o mesmo resultado, não é? exatamente. E por isso eu incentivo muitas pessoas à mudança. E sou também ativista nestas mudanças. Não, temos que fazer Ah, diferente. Se vês que por aqui no caminho não está a dar, vamos mudar, vamos sair dessa matrix e vamos entrar aqui no novo plano para as coisas correrem melhor. Há pouco a Cristina falou do mapa astrológico. Eu vou dar aqui só um exemplo do meu caso. Eu sou de signo virgem, venho de peixes, vou para virgem. Portanto, tenho aqui venho do peixinho chorão emocional para vir aqui para uma virgem super, tudo direitinho, certinha, certinho. metódica, né? Metódica. Então, o que é muito engraçado, porque eu venho trazer também esta espiritualidade da ciência. No meu mapa astral, quando eu fui descobrir e esmiuçar o que era isto do mapa astral, que eu não percebia o que era, mas que é uma carta, no fundo, é o céu no momento do nosso nascimento, não é? E quando eu percebi o que é que a Cristina queria dizer com o fazer um mapa astrológico, quando eu percebi o meu mapa, porque ainda passei por 2 ou 3 astrólogos que falavam astrologês, e eu não percebia, mas quando eu compreendi o meu mapa, foi tão bonito, tão intenso e tão profundo, porque eu percebi também o meu propósito. Clareou, Queres-nos né? falar um bocadinho Clareou. do mapa? Fala-nos Que um bom, que bocadinho do bom. mapa. Precisa, porque é o autoconhecimento. Se a pessoa não sabe para onde ela está indo, o que ela quer, ela vai para qualquer lugar. Qualquer caminho E ela se perde, porque a serve. gente fala que está fora da casinha, né? Então, a melhor coisa é o autoconhecimento que leva você para a sua paz. E a paz limpa o corpo. Não tem nada que não possa ser curado. Se a gente ama, se a gente perdoa, se a gente está realizado. Porque muita gente está infeliz, donas de casa que queriam ter feito algum curso e não pode, tem que viver aquela vida. Então, assim, no fundo, as pessoas têm mecanismos de defesa, até como ganho secundário. Muita gente acaba ficando doente por ganho secundário, acaba atraindo pessoas para ajudá-la. O filho foi embora, ela fica doente, o filho volta. Então o inconsciente faz muito essas coisas. A carência afetiva está muito forte no ser humano. Eu, Por isso a doença. é verdade, sabes que eu tive uma paciente que teve cancro de mama e faleceu, mas ela disse-me assim, eu por estar doente tenho a atenção do meu marido e dos meus filhos, coisa que não Tá vendo? tinha. Tá vendo? É verdade. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas procuram na doença uma chamada de atenção. E é Infelizmente. inconsciente. E olha, isso é inconsciente. Às vezes, a gente falando isso, tem gente que está escutando e fala assim, eu não sou assim, se magoa. Só que é inconsciente. Sabe, se você está sozinho, não sabe para onde vai, está carente, alguém foi embora, uma doença é a melhor coisa nesse momento. Porque falar não adianta, e atrás também não. E a doença atrai as pessoas. Não é legal isso. Mas também há uma coisa boa, também há pessoas que dizem que a doença as salvaram. Que o facto de terem tido um cancro, de terem tido alguma patologia grave, fez com que olhassem para a vida de uma outra forma e Isso. tivessem vontade, efetivamente, de viver. Deu mais valor. Exatamente, dão valor a pequenas coisas que anteriormente não fazia sentido. Exatamente. Então, assim, tudo bem, mudamos de vida. Ela se cura do cancro, mas daqui a um pouco ela arruma uma outra doença, porque ela não tem ideia quantas emoções ela carrega que ainda não foram corrigidas. A paz interior tem que vir através da sua criança interna.
Então, aqui no Brasil, tem muito trabalho de resgate da criança interna. Eu não sei se em Portugal tem também. Cá também já começa a haver. Nós temos, de repente, um boom de muitos terapeutas, porque realmente nós precisamos dessa elevação para as pessoas conseguirem transcender aqui e ressignificar uma série de questões. Então tem-se visto uma grande quantidade de terapeutas para fazer. Porque a criança interna, por exemplo, até para fazer a oração do perdão, a pessoa começa a fazer aqueles 90 dias, né? Um dia pai, um dia mãe, aí ela esquece. Ou ela fica, né? Porque a criança interna está fazendo isso, sabotando. Então tem que anotar, se comprometer com o calendário para não esquecer. A nossa criança interna, ela não cresceu. Então a gente precisa colocá-la para fora, para brincar com a vida, mas conversar com ela e falar, não precisa guardar mágoa, né? Tem toda uma técnica para isso. Não precisa mais ficar com raiva e mágoa. Vamos trabalhar juntas. Então eu trabalho muito com a minha criança. A gente dá muita risada, eu e ela, né? A gente brinca com a vida, eu fico falando um monte de besteira, o pessoal fica rindo, porque sai naturalmente, é felicidade. Eu acho que quando as pessoas conhecerem, as pessoas que tiverem a oportunidade de ir a este curso da Cristina, vão conhecer a Cristina criança, porque a Cristina é assim, está sempre a rir, é uma felicidade estar ao pé da Cristina e é contagiante, portanto, eu acho que todo mundo vai perceber que a sua criança anda solta. É a criança, imagina o que eu faço com os alunos. Eu quero ver as crianças. Eu quero ver parar de sofrimento, aquela cara triste que atrai tristeza, lamuriar, reclamar, e falo, vamos parar, tem tanta coisa boa. Aí eu começo a mostrar, olha, esta emoção gera tal doença. Ou este formato de rosto, este formato de corpo está mostrando como é que você está fazendo na vida. Então, é uma revelação fazer esse curso. A pessoa tem um autoconhecimento desde tipo de boca, tipo de olho, tipo de testa. Eu comecei a olhar sempre para carecas na rua, por causa da Cristina. Quando preciso da ajuda, você sabe. Aí posso fazer spoiler do que é o curso, mas vá, já fica uma dica. Se tiverem, se precisarem de ajuda na rua e não souberem quem pedir, pede ajuda a um careca. Não, careca. O careca leva você lá na rua que você quer. O cabeludo fala, olha, ali na esquina, pega informação. E o careca não, o careca se preocupa. Então, assim, é tão interessante, é muito bonito a gente conseguir ver as pessoas, mas com respeito, com bondade, com amor, não julgar as pessoas. Porque elas estão, elas não são. E saber lidar com os filhos, saber lidar com o marido, com a esposa, o tipo de sobrancelha, você já sabe como é que ela pensa. Um tipo de testa. Como é que você fala com a testa? Tem palavras que a testa... O nariz... Eu não posso falar. Não pode falar, não posso falar. Mas, Cristina, conta-me uma coisa. Esta fisiognomia, que é a geometria sagrada do rosto, que a Cristina tão bem descreve, como é que fica agora com esta questão da harmonização facial? Esta gente está a fazer tanto botox e ácido hialurônico. Como é que a Cristina vê isso? Conta-me. Tá, eu sempre explico que assim, o corpo não pode mentir, né? A mente não pode mentir e o corpo é reflexo da mente. Quando uma pessoa faz uma harmonização, um botox, preenchimento de lábio, não sei. Se ela não mudou por dentro, se a performance interna dela não tem nada a ver com aquela nova imagem, dá tudo errado. Parece que é falso, não fica. Agora, tem mulheres que fazem harmonização e também plástica no corpo e fica lindo, perfeito, como se não tivesse feito nada. Significa que ela mudou por dentro. Agora ela combina com aquela imagem. Porque quando não combina o caráter dela com aquela nova imagem, que é a leitura corporal, dá tudo errado. Próteses mamárias, o peito grande, que é a mamalhuda, né? Que vocês falam, lindo, né? Mamalhuda. A mamalhuda, ela é mamãe de todo mundo. Ela manda, ela cuida.
Se ela veio, como é que ia falar? Igual o pai, né? Nasceu, que vocês Uma falam? tábua de passar a ferro. E É igual ao pai. vocês falam que saiu ao pai, né? Saiu ao Saiu pai. ao pai. Saiu ao pai. Exatamente. Essa mulher de peito pequeno, ela não quer que ninguém mame nela, ela não quer que ninguém mande na vida dela. Então ela é mais independente. Se ela coloca uma prótese grande, vai infeccionar, pode ter um colapso no silicone, não dá certo, tem dores, Vai dar incomoda, ela tem problema. que voltar, porque ela não nasceu para ser uma mulher mamalhuda. Então, eu vou mostrando. Agora, se a mulher começou a mudar o caráter dela, ela já é mais acolhedora, ela já larga um pouco os prazeres dela para ficar acolhendo pessoas, e aí ela coloca uma prótese, dá certo, porque agora ela combina em ser uma mamalhuda. É muito lindo esse Exatamente. negócio. É incrível. Mas também há ainda falando um pouco das doenças, nós dizemos que todas as doenças do corpo físico têm uma fonte e origem emocional. E eu achei muito bonito aquilo que a Cristina disse, que é quando nós não trabalhamos internamente no emocional, o nosso físico vai se revelar conforme nós ainda estamos. A Mariana está aqui a dizer obesidade é questão com a mãe, é uma questão com a mãe, muito bom. Ah, Mas, isso. mas como é que as pessoas podem entender, como é que nós podemos aqui explicar para o nosso público o que é preciso mudar? Quais é que são estes métodos que se tem que fazer a nível mental para deixar de estar doente? Não é? Porque às vezes as pessoas chegam. Há pouco estava aqui alguém a dizer que luta com um problema de intestino preso desde criança. Podes dar aqui Claro. uma pequena explicação? Porque o intestino, a gente tem que trabalhar com partes. Primeiro, intestino, pela linguagem do corpo, por esse conhecimento milenar, ele significa o passado, ele significa carreira, né, dinheiro, e significa o papai. Então, se uma pessoa ela controla o tempo das coisas, ela controla as pessoas e ela não percebe, ela não consegue dar tempo ao tempo, ela sempre está controlando, o intestino vai ficar preso. Ela não consegue deixar as coisas acontecerem. E ela não percebe isso. Igual quando solta o intestino, né, a diarreia, Sim. ela está perdendo o controle. Ela está com medo de tomar uma atitude, medo de enfrentar algo novo. E aí vem a diarreia, porque perdeu o controle. Então, os intestinos, como é que a gente faz para cada parte do corpo se curar? Primeiro, nós temos que saber quem é a gente. Eu falo do mapa. Procura saber qual é a sua carreira verdadeira. Às vezes a pessoa gosta do que está fazendo, mas ela não está no mapa astrológico dela. Ela não está trabalhando com o que ela veio. Daí ela tem vários problemas de braços, de intestino, ela não consegue dinheiro. Então o corpo vai manifestando aquelas insatisfações. Quando a gente está no lugar que a gente gosta, ou que a gente veio designado, não fica com tristeza no coração. Então, como é que faz para virar essa chave? É achar o caminho real, aquilo que eu vim fazer. Um exemplo, eu era atriz de teatro, cinema e televisão, eu praticava esportes radicais, né? Uau. Corria 16 quilômetros por dia, tinha academia de ginástica, era cantora, fazia um monte de coisa. E eu tomava remédio para depressão. Então, é muito interessante. Quer dizer, o primeiro mapa astrológico que eu fiz, que eu não entendia nada disso, foi há mais de 40 anos. E a astróloga falou que eu tinha que ajudar as pessoas na expansão da consciência para a autocura. Eu dei uma gargalhada na cara dela, que eu falei, eu? Como assim? Ela falou, você não está... como assim? Eu não estava fazendo isso. A vida acabou me dando tanta chicotada. Eu apanhei muito da vida, porque aquilo tudo é onde me colocavam. É onde eu tinha resistência, me colocavam em esportes, eu era bonitinha, o pessoal me coloca em televisão, mas eu estava fora da minha missão. Quando, aos 30 e poucos anos, eu cheguei numa depressão que não tinha mais como explicar, era remédio direto e eu queria morrer. Aí, numa tentativa aí de uma besteira na minha vida, o livro volume 1, ele veio todinho na minha cabeça pronto.
Eu não consegui Tão dormir lindo. 34 dias escrevendo esse livro. E eu não Uau. sabia o que estava acontecendo. Meu pai, que fui corrigindo o português daqueles textos, ele falou para mim, isto é um livro, filha. Eu falei, não, pai, é uma apostila. Ele fez, não, não, é um livro. O que você vai fazer com isso? Procura uma editora. Eu falei, o que é uma editora? Aí ele falou, sei lá, vai numa livraria e tal. E está no meu mapa escrever livros. Olha só. No meu E dar também, já palestras. escrevi 2. E olha só, o meu pai, que já está no céu, ele faz 2 anos, ele, o anjo cabalístico dele, todo mundo deveria ver o anjo cabalístico pelo dia de nascimento. O meu anjo cabalístico trabalha com a cura. O anjo cabalístico do meu pai era protetor dos escritores. Olha que interessante. Que giro. Uma junção de coisas. Eu fui numa livraria, falei, escuta, como é que vocês têm esses livros aqui? Ah, nós temos uma editora. Mandei a cópia. Não quiseram e falaram que eu era polêmica. Aí eu comecei a procurar todas as editoras. 4 anos procurando e elas devolviam o livro. Até que a editora Mercúrio, do passado, ela aceitou. Porque eu era de televisão, então valia a pena. Todo mundo me conhecia. Quando eu lancei o livro, a missão abriu. Tinha pessoas na fila que começaram a me convidar para dar palestra. Foi ali que começou. E ali abriu. Aí veio mentor e tudo. Eu nem imaginava como é que eu ia fazer isso. E as doenças começaram a desaparecer. Tudo que me deixava mal, triste, insatisfeita, começou a sumir tudo. Então a gente tem que saber o que a gente veio fazer nessa terra. E esse curso, tanto a palestra do dia 6, que é a palestra beneficente, né, que é 1 quilo de alimento não perecível, eu falo muito disso. Aí no curso também, que é o módulo 1 e módulo 2, eu ensino, cadê o seu caminho? Vamos achar, vamos eliminar essas emoções, vamos curar. Você não precisa mais da doença. A doença é só uma forma de mostrar que a pessoa está fora de si. E aí a gente coloca ela para dentro, ela resgata o amor, ela resgata a vida, a autoestima, e a doença desaparece em qualquer idade. Aí você vê que no dia, na terça-feira, vai ter a palestra extraterrestre. Extraterrestre. Que já está assim, Sim. gente, porque o público ama, né? E eu vou explicar tudo direitinho. E em seguida, o curso que vai aprofundar a linguagem do corpo, que só pode fazer quem já fez o começo, né? O primeiro e o segundo. E é lá que eu mostro, é o dia inteiro, você viu, é o dia inteiro a gente se dedicando, e um faz pergunta, a gente responde, e vai eliminando os problemas, vai achando o caminho, aí se cura assim. Mas é engraçado, Cristina, que eu há pouco tempo tive uma paciente que me disse, doutor, eu ando com diarreia constante, o que é que poderá ser, não é? Porque como eu trato da cavidade oral, então eu costumo dizer que tudo começa pela boca. Não é só o que entra, mas também o que sai, não é? E então ela perguntou-me o que é que poderia fazer e eu tive a explicar, através da linguagem do corpo, o que é que se passava em relação aos medos e tudo isso. E ela disse-me assim, não, mas eu já superei isso tudo. E eu continuei a explicar e ela depois disse, tenho que pôr mais, usar mais fibra na alimentação. E eu assim, não. Não. Então, eu pensei, eu estou a falar chinês. Então, é um pouco difícil às vezes as pessoas entenderem o que é isto da linguagem do corpo, que eu acho maravilhoso, porque nós conseguimos nos curar. É um processo de autocura. É um processo de autocura. E eu lembro-me na altura que eu falei com a Cristina ter dito, tens de fazer a constelação pai e mãe. E no primeiro momento eu também pensei, mas está tudo bem com os meus pais. O nosso primeiro impacto é não, está tudo bem. Não está tudo bem. Mas depois, eu essa constelação só percebi passado 1 ano. Só passado 1 ano é que eu fui entender o que era verdadeiramente aquela constelação do pai e da mãe, do lugar que nós temos na nossa família, do lugar em que nós nos colocamos, porque nós é que nos colocamos muitas vezes nesse lugar. Porque se nós quisermos sair, nós também conseguimos sair. E então tem sido muito interessante que neste processo também de autoconhecimento, eu ano passado fui palestrar, porque eu falo de dentes, falo dos conflitos psicoemocionais dos dentes, então uma moça disse, não te sentes aí, senta-te aqui,
Então ela queria me posicionar e eu disse, olha, não, eu escolhi este lugar e eu vou-me sentar aqui. E naquele momento eu nem tive consciência do que eu tinha feito, mas depois pensei assim, quem era aquela pessoa para me dizer onde é que eu me tinha que sentar? Numa sala completamente vazia, ainda as pessoas estavam a começar a entrar. E depois é que eu percebi, o universo dá-nos estas rasteiras para nós sabermos e posicionar-nos mesmo. E eu acho que a constelação também ajuda muito. A Cristina também fala muito de constelações deste posicionamento na família, na sociedade. Queres-nos falar um bocadinho disso também? Podes falar. A constelação? Você quer que eu fale disso? É. Então, a constelação, você vê, a constelação, quem criou, quem inventou a constelação foi Carl Jung, né? Na Segunda Guerra Mundial, ele que, por causa do inconsciente coletivo, ele gerou uma situação em grupo para que as pessoas pudessem perdoar os alemães que mataram seus filhos na guerra, aquela coisa. E foi criado isso pelo inconsciente coletivo. Depois ele colocou na gaveta, né, morreu e tal, e outros americanos pegaram, deram outro nome. Depois Bert Helling, né? E aí vai. Mas quem criou mesmo a constelação foi Jung. E ele sempre fala do inconsciente coletivo. É tão profunda a constelação que você sabe, aqueles que estão participando como voluntários, está mexendo no interior deles também. Como também é muito legal a constelação na água. Os bonequinhos boiando. Eles andam sozinhos sem vento. E explica tudo. Revelações é onde a pessoa acaba entendendo qual é o processo dela, como ela vai se colocar, onde ela tem que estar na vida, quem que atrapalhou e como é que faz para se libertar. Então, a constelação hoje se faz no fórum, advogados fazem, porque é uma ciência do inconsciente coletivo. Isso não é místico. Então, é muito legal, vale a pena, tem que fazer. E eu sempre falo, constela papai e constela mamãe. Mesmo que o constelador não queira, você fala, eu quero. Seja rebelde, eu quero. Eu quero. Há uma frase muito bonita do Carl Jung que diz, até que te tornes consciente, o teu inconsciente toma conta da tua vida e tu vais chamar a isso o teu destino, não é? Então, realmente o Carl Jung trouxe-nos imensos ensinamentos, é incrível. E nós somos muitas vezes ditados por esse inconsciente e por esse inconsciente coletivo, não é? Então, isso. O que é que a Cristina nos pode aqui só dar um cheirinho sobre a parte dos dentes, que eu tenho aqui muitos pacientes a mandar mensagem a dizer assim, mas fala-me dos dentes. Por exemplo, na linguagem do corpo, o que é que nós podemos dizer que é uma periodontite? Que é aquela doença da gengiva e do osso. Isso, que os dentes ficam moles e cai tudo, tá? Isso, então vamos lá. Os dentes, pela linguagem do corpo, representam nossas decisões, tá? Então, pessoas indecisas, elas têm os dentes tortos. E a periodontite, ela vai ser iniciada por causa do que aconteceu com ela na infância. Quando ela teve uma autoridade em cima dela, pai, mãe, avô, sei lá, e ela não pôde tomar as decisões dela. Tudo tinha que ser como os outros queriam. Ela não podia ter iniciativa. Ela cresce, ela se torna adulta, sem aprender a lidar com as próprias decisões. Tudo tem que ser o que o outro quer. Ela vai ela pergunta o que deve ser feito, ela já não sabe mais tomar decisão sozinha. Então, quando ela vai namorar, ela namora com alguém dominante. Ela vai trabalhar numa empresa, ela se atrai por alguém dominante, que vai ditar para ela o que tem que ser feito, porque ela não consegue, né? Então, por exemplo, eu chego nos meus clientes que têm periodontite, eu falo para eles, olha, faça um exercício que é fundamental e é muito difícil para quem tem periodontite. Chega na sua casa agora e você vai mudar móveis de lugar, você vai trocar roupas de uma gaveta para outra, sem perguntar nada para ninguém e sem querer saber se gostaram ou não. Não peça conselhos. Claro, você não vai mexer com as coisas da família, mexa só com as suas. Quando você vestir alguma roupa, não pergunte se ficou boa.
Olhe no espelho e veja se você gostou. Então eu começo, é muito difícil, viu? Essas pessoas, elas acabam deixando por uma conta para pagar, elas deixam ali, demora, porque até tomar a decisão, alguém vem e paga. Alguém vem e faz, porque elas não conseguem tomar essa decisão. O exercício é elas tomarem decisões próprias. Ora, aconteceu aqui um pequeno. Consegue aderir. Vamos ver que isto foi abaixo, mas já retomamos. Conseguimos aqui retomar. Vamos cá ver. E a Cristina estava-nos aqui a falar das questões da periodontite, que é um tema que me aparece todos os dias na consulta, e o telemóvel foi aqui abaixo. Vamos ver aqui se a Cristina nos consegue aderir. Vamos aqui ver se conseguimos aqui só que ela não aparece ali. Cristina entre novamente. Ai, meu amor, voltou. isto aqui foi abaixo. Oh, meu Deus. Sobreaqueceu o telefone e foi abaixo. Mas estamos cá e eu sei que tens um compromisso a seguir, portanto estamos aqui mais uns 5 minutinhos. Tá Conseguimos aqui mais 5 minutinhos contigo. Conseguimos. Então, estamos aqui a falar da questão da periodontite, sim. Isso, então assim, algumas pessoas, elas acham que elas têm bastante determinação. Mas se ela tem a periodontite, ela precisa fazer uma reflexão. O que é que ela não decide? O que é que decidem para ela o tempo todo, né? E que ela fica sempre debaixo de pessoas muito fortes, pessoas que têm personalidade mais forte do que a dela. E eu tive um dos meus alunos que ele estava perdendo quase todos os dentes, né? E eu falei para ele fazer esse exercício de tomar suas próprias decisões sem perguntar nada para ninguém. Claro que conversar com o cônjuge, pai e mãe é importante, mas para tomar suas próprias decisões, e ele começou a fazer. E o dentista dele ficou surpreso que a camada óssea começou a retornar, né? E os dentes começaram a ficar firmes. Porque somos seres regenerativos. Não somos seres degenerativos, né? Então a gente consegue entender que os átomos da gente estão em movimentos. E que o eletromagnetismo, essa força interior é muito grande. Seja osso, seja pele, cabelo, órgãos. Então é questão de achar a resposta. E aí a gente começa a manipular o corpo para o bem. Olha, só mais aqui uma questão, mas antes disso eu vou dizer que nós vamos ter o curso de Linguagem do Corpo, nível 1 e 2, vai ser no dia 7 e 8 de junho, no Hotel do Vimeiro, cá em Portugal, em Lisboa. E vamos ter o nível 2, que será o nível avançado, dia 12 e 13 de junho. Portanto, quem quiser consultar e saber um pouco mais sobre este curso que a Cristina vai dar aqui em Portugal, pode ver no site da Cristina, que é www.cristinacairo.com.br. E lá vai ter informação também de Portugal. Linguagem do corpo. Não é Cristina Cairo, é www.linguagemdocorpo.com.br. Isso, www.linguagemdocorpo.com.br. Pronto, e aí tem acesso a toda a informação que vai haver referente aos cursos que vão haver cá em Portugal. Estão-me aqui a perguntar constantemente sobre o bruxismo, sobre o apertamento. A parte de cima, superior, representa o pai e a família do pai. A parte de baixo representa a mãe e a família da mãe. Os dentes, decisões. Então, quando o pai e a mãe, eles não decidem juntos, eles têm muito conflito, muitas discórdias, muitas brigas. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra.
Um dá uma ordem aqui, o outro desfaz a ordem. Então, a criança, que é reflexo dos pais, acaba tendo ranger os dentes, né? Bruxismo. Um adulto que tem bruxismo, ele já está carregando dentro dele uma discórdia. Às vezes a pessoa não tinha nada. Quando ela casa, ela começa a ter o bruxismo, porque ela está repetindo a vida dos pais na discórdia, mesmo que ainda não tenha começado alguma briga, mas a pessoa já tem medo de que vai falar uma coisa e o outro vai discordar, então ela range os dentes inconscientemente, ranger de raiva. Ah, então bruxismo significa uma desarmonia entre os casais. Ok. Pina, eu adorei estar aqui contigo. Que linda! Eu sei que tu que agora tens também um outro compromisso. Queres deixar uma palavra aqui para o nosso público português de incentivo a ir ao teu curso? Porque eu já não posso dizer mais nada, porque eu sou super fã da Cristina. Queres deixar aqui uma palavra aos nossos, às pessoas que nos estão a ver? Eu gostaria muito de rever os meus conterrâneos, né? Eu sou neta de português, né? A minha avó nasceu na ilha de São Miguel e estou ainda para conhecer. E eu amo estar em Portugal e esse curso, para quem puder, para quem tiver condições, vá, porque vai transformar a vida. Os portugueses que eu já conversei e tudo, eu me divirto muito, vocês são muito amorosos, é isso que eu gosto. E o conhecimento eu passo com todo o meu coração, com todo o meu amor, para vocês terem mais conhecimento de si mesmos. E vai curar, com certeza. Não há nada que não possa ser curado, é provado pela genética atual que ninguém é escravo da hereditariedade. Então nós podemos sim trabalhar isso, tá bom? Ok. Olha, foi uma honra Obrigada. eu estar aqui nesta live contigo. De coração, sinto que somos irmãs de alma. Desejo-te muitas, muitas felicidades, uma boa viagem. Estou ansiosa por te rever. Obrigada. E mais uma vez, acho que é um investimento para a vida. Eu acho que fazer este curso de linguagem do corpo e nós termos esta possibilidade de autoconhecimento é uma grande, mas uma grande mais-valia. Portanto, estão todos convidados, nem que seja para inicialmente na palestra beneficente terem noção do que é isto e do que é que a Cristina fala. Aproveitem a possibilidade de ir a essa palestra, ver com os vossos olhos, e vai acontecer o mesmo que me aconteceu a mim, que foi inscrever-me na hora para ir no dia a seguir. Portanto, também vai haver uma palestra do Luís Cairo, onde ele vai falar sobre benzimento, que também é um querido. O Luís Cairo é um amor. Toda a gente vai adorar o Luís. Portanto, é um investimento para vocês. Portanto, se nós não cuidarmos primeiro de nós, não conseguimos cuidar do outro nem de ninguém. Verdade. Portanto, não só para terapeutas, não só para médicos, não só para... É um curso que dá para toda a gente que se queira conhecer melhor e que queira ajudar o próximo. Estão todos convidados a estar connosco. Portanto, eu vou lá estar também e, portanto, espero vê-los por lá. Um grande beijinho para todos. Cristina, um grande beijinho aí para o Brasil. Você também, você é maravilhosa, viu? Muito obrigada. Eu é que agradeço. Beijinho. Um beijo muito grande. Obrigada. Obrigada. Até Tchau. já.